Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje, do dia 22 de outubro, nós vamos trabalhar a regra de 3 simples. Nós já trabalhamos isso no dia 20, corrigimos no dia 21 alguns exercícios, porém agora a gente vai trabalhar regra de 3 simples, mas utilizando grandezas inversamente proporcionais, por isso de estar ali escrito inversa. Então a gente vai trabalhar o conceito. Vocês não precisam copiar, vocês vão responder apenas os exercícios. Eu vou passar alguns exemplos para vocês aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Regra de 3, simples, inversa. Exemplo. 8 pedreiros constroem uma casa em 60 dias. Em quanto tempo 24 pedreiros construirão a mesma casa? O problema envolve grandezas inversamente proporcionais, pois quanto mais pedreiros estiverem construindo a casa, menos dias levarão. Vocês concordam com essa segunda frase aí? Se 8 pedreiros constroem uma casa em 60 dias, em quanto tempo 24 pedreiros irão construir essa casa? Se 8 pedreiros apenas, tem 8 pessoas trabalhando, eles vão levar 60 dias. Se chegar mais pedreiros para ajudar, vai levar mais ou menos que 60 dias? Vai levar menos, concordam? Por quê? 8 pedreiros é uma quantidade de funcionários que vão levar 60 dias. Se a gente aumenta os funcionários, é para quê? Para terminar essa obra antes. Ou seja, quanto mais pedreiros trabalhando, menos dias eu levo. Então reparem, quanto mais aumentar o pedreiro, menos dias eu preciso trabalhar. Eu levo para terminar essa casa. Então elas são inversas. Quanto mais aumenta uma grandeza, que é a quantidade de trabalhador, menos dias, que é a outra grandeza, eu tenho para fazer. Menos dias eu levo para fazer essa casa. Então essas grandezas elas são inversas. Quando um aumenta, o outro diminui. Primeiro passo, então, vamos resolver agora, né? A gente já percebeu que elas são inversas. Então vamos ver como que a gente resolve as inversas. Primeiro passo, descobre as grandezas. Quais são as grandezas? Pedreiros, que são a quantidade de pedreiros, e o tempo, que são a quantidade de dias. Descobrimos as duas grandezas, a gente coloca aqui numa tabelinha, né? Colocamos as grandezas em duas colunas, pedreiros e tempo. E a gente anota, ó, quantos pedreiros tem e quantos teriam, vamos supor. Então, ó, 8 pedreiros fazem a casa em 60. Então, eu coloquei aqui, ó, 8 embaixo de pedreiros, que levam 60 dias, embaixo do tempo. 24 pedreiros, 24 embaixo de pedreiros, né, que é a quantidade de pedreiros, construirão a casa em quanto tempo? Eu não sei, então eu coloco uma incógnita, x, que é o tempo que vai levar, 24, que eu ainda não sei. Se já falasse que é tantos dias, eu já colocaria, mas eu não sei, coloca x. Ou seja, montamos, ó, pedreiros, 8 e 24. 8 faz em 60, que é o tempo, 60 dias, está embaixo de dias. 24 pedreiros, embaixo de pedreiros, faz em quantos dias? Não sei. Mas esse não sei são os dias que eu não sei. Eu marco X aqui. Ok? Montei a minha tabelinha. E agora eu vou para o terceiro passo. Montar, antes de escrever... Lá, a gente vai escrever as proporções. Mas antes de escrever as proporções, devemos inverter uma das colunas. Pode ser a de pedreiros ou a de tempos em dias, tá bom? Aqui eu inverti a do tempo, tá bom? Por que inverter? Se a gente tem uma grandeza que aumenta e a outra diminui, a gente vai multiplicar em cruz do mesmo jeito, multiplicar cruzado do mesmo jeito. Mas antes de montar a proporção, então nós temos aqui, ó, a nossa informação na segunda parte ali, no segundo passo, era essa. Eu não posso sair, se a grandeza é inversa, eu nunca vou sair multiplicando. O que eu vou fazer? Ó, aqui essa informação. Eu nunca vou sair multiplicando. O que eu vou fazer quando eu descubro que é inversa? Eu mantenho uma do jeito que está. Olha os pedreiros. Eu não mexi com os pedreiros. Deixei do jeito que estava. Mas se ela é inversa, toda vez que falar inversamente proporcional, inversa, vocês invertem uma. Quando for inversa, inverte uma. Quem vocês invertem? Qual vocês quiserem. Eu inverti aqui. Aqui tem o x. Tá vendo? 60 não está em cima com 8? Eu inverti, ó. Quem foi junto com 8 foi o x. Quem veio junto com 24 foi o 60. Eu inverti. Quem estava em cima foi embaixo do tempo.
quem estava embaixo foi em cima. Ou seja, quando falar que é inversa, troque uma delas. Troquei o tempo. X foi para cima, 60 para baixo. E agora, do jeito que ficou aqui, eu faço a razão, que é a fraçãozinha, né? E multiplico o cruzado. Quem eu começo multiplicando? De preferência, quem está multiplicando o x. Cruzado é multiplicar quem está embaixo com quem está em cima. Então, vamos lá. 24 vezes x, eu marquei aqui no quarto passo 24x, e 8 vezes 60, marquei aqui, 8 vezes 60. Então, só juntei, ó, 24 vezes x, 24x, 8 vezes 60, 8 vezes 60. E agora o nosso quarto passo. Vamos multiplicar. 24 vezes x, 24x. 8 vezes 60, 480. O que eu faço agora? Eu quero descobrir o valor do x. Só que esse 24 está grudado nele multiplicando. Eu deixo ele sozinho, x. O 24 que multiplicava passa dividindo. Aqui eu estou resolvendo a equação. O 24 passa dividindo. X é igual a 480 dividido por 24. 480 dividido por 24 vai dar 20. Então, x é igual a 20. 20 é o que lá em cima? O 20 é a quantidade de dias de 24 pedreiros, ou seja, os 24 pedreiros gastarão 20 dias para construir a casa. Reparem que diminuiu. Por quê? Porque tem mais pedreiros trabalhando. Quando era 60, quando eram 8 pedreiros, precisavam de 60 dias. Como agora tem mais pedreiros, eles vão gastar menos dias, apenas 20. Tá bom? Caiu 1/3 os dias aí, porque aumentou 3 vezes os pedreiros, né? O número de pedreiro aumentou em 3 vezes. Então, o número de dias caiu pela terça parte, ok? 20 dias, tá certo? Então, vamos lá nos exercícios. Como eu só dei um exemplo, no exercício, o exercício 1, eu vou resolver como se fosse um exemplo para vocês. Vamos lá. Para fazer um certo percurso, a velocidade de 90 km por hora, um automóvel leva 18 minutos. Quanto tempo levará para fazer o mesmo percurso a velocidade de 60 km? Tá? Então, o que aconteceu aqui? Nós temos velocidade, né? A velocidade que o carro está andando e o tempo que ele leva em minutos. Então, vamos lá. Velocidade. 90 km ele faz em 18 minutos. 18 está aqui. E 60 km, quantos minutos ele leva? Coloquei 60 embaixo de quilômetro da velocidade e o tempo, que eu não sei quanto vai ser, que é o x, embaixo do tempo. 90 e 18, velocidade e tempo. 60 e x, velocidade e tempo. Porém, já posso ir multiplicando direto? Não sei. Eu não posso ir multiplicando direto porque não é direta, ela é inversa. Então, antes de eu multiplicar, eu tenho que inverter. Como que eu sei que é inversa? Vamos fazer a perguntinha aqui, ó. O motorista está andando a 90 km por hora e ele vai gastar 18 minutos. Se ele aumentar a velocidade, ele vai gastar mais tempo ou menos tempo? Ó, a 90 km ele está fazendo em 18 minutos. Porém, aqui embaixo ele diminuiu. Ao invés de fazer 90 km, ele não está andando a 90. Ele diminuiu a velocidade. Ele vai gastar 18, vai gastar menos ou vai gastar mais? Se ele diminuiu a velocidade que ele estava andando, ele vai levar mais tempo para chegar onde ele quer chegar, porque ele está mais devagar. Então, se ele for mais devagar, se ele diminuir a velocidade, ele vai aumentar o tempo, porque ele vai gastar mais tempo. Então, diminuiu a velocidade, aumentou o tempo. É inversa. Uma coisa diminuiu, a outra aumentou. É inversa. Então, antes de resolver aqui, eu troco uma delas. Eu inverti também de novo a do x. Vocês quiserem inverter essa, não tem problema. Eu inverti o x. Ó. Então ficou 90 e 60. E aqui, 18x ficou x18. Eu troquei essa coluna. Depois que eu inverto, porque elas são inversas, eu tenho que inverter. Depois que eu inverto uma delas, é só multiplicar. Começa com quem está multiplicando pelo x, que é a multiplicação em cruz, né? Quem está em cima por quem está embaixo, quem está em cima por quem está embaixo. Comecei por quem está multiplicando x. 60 vezes x, x vezes 60, 60 vezes x. 90 vezes 18, 90 vezes 18. Ficou como? 60 vezes x, 60x. 90 vezes 18, 1620. Eu quero achar o valor do x. Esse 60 que está grudadinho no x, ele sai. Fica o x sozinho. Como ele estava multiplicando e saiu, ele vai do outro lado dividindo. É a operação inversa.
Quem multiplica vai para o outro lado dividindo. Foi isso que aconteceu com 60. Então ficamos, x é igual a 1620, que já estava do outro lado, e o 60 que passou dividindo. 1620 dividido por 60 vai dar 27. Então x é 27. O que significa esse 27? É o tempo aqui, ó. São os minutos. Então a resposta é: a 60 km, se a 90 ele leva 18, se ele diminuir a velocidade, se ele for a 60 km, o automóvel vai levar 27 minutos para fazer o mesmo percurso. Ou seja, diminuiu a velocidade que estava indo, aumentou o tempo. Foi para 27, porque ele foi mais devagar, o tempo vai aumentar, ok? Então é isso, vocês vão fazer o exercício 2, 3, 4, 5 e 6 para mim. Aqui eu vou pôr o link dessa videoaula que eu estou falando com vocês agora. Então, por enquanto é isso. O conteúdo do dia 22 são esses 6 exercícios. Eu já fiz o primeiro, então são 5. Na aula do dia 23 eu posto a correção para vocês. Tudo bem? Por enquanto é isso. Fiquem com Deus, boa aula, bons estudos e até uma próxima. Tchau, tchau.